Olá, meus alunos do EJA. Essa é a nossa segunda aula, ainda sobre frações, e nela nós vamos falar um pouco sobre nomenclatura das frações. Então, assim como na divisão, as frações elas aparecem com algumas palavras. Por exemplo, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. São usadas para nomear frações com denominadores. Vocês já se lembram que denominador é quem está embaixo, tá? Então, com denominadores de 2 a 10. Quando é maior do que 10, quando quem está embaixo, ou seja, o denominador é maior do que 10, nós costumamos acrescentar a palavra avos para a leitura das frações. Então, tem alguns exemplos, 1, 23 avos. O denominador, quem está embaixo aqui, o 23, ele é maior do que 10, então nós dizemos que a leitura correta dessa fração é 1, 23 avos. Do mesmo jeito, esse segundo exemplo, 365 já é bem maior do que 10, então nós lemos 37, 365 avos. Eu recebi alguns questionamentos de alunos me perguntando o que é décimo, centésimo e milésimo. Como está no nosso material, eu resolvi fazer uma revisão bem breve sobre esse conteúdo. Então vamos lá. O que é décimo, centésimo e milésimo? Essa representação, décimo, centésimo, milésimo, nada mais é do que a forma de dividir um número inteiro em frações. A representação numérica pode ser escrita como número quebrado, ou seja, número decimal com a vírgula, ou em frações. Nesse caso em especial, como nós estamos estudando frações, nós vamos trabalhar somente com frações, tá? Então, os números decimais, eles podem ser usados para representar bastante coisa no nosso dia a dia. O dinheiro, que nossa atividade adiante é relativa à moeda, sobre tamanho, né? Medida de comprimento, de capacidade, de volume ou de massa, e também em muitas outras situações que vocês vão utilizar lá na frente, na química e na física, às vezes até em alguma parte, em alguma nomenclatura da biologia, tá? Então, os décimos. O décimo é o quê? É a décima parte. Coloquei aqui para vocês como exemplo que, 1 metro pode ser dividido em 10 partes iguais. Se eu pegar 1 metro e eu dividir em 10 partes iguais, nós temos o quê? A décima parte de 1 metro, né? 0,1. E como que fica essa representação fracionária desse 1/10 do metro, dessa décima parte do metro? Fica representado dessa forma, 1/10, 1 sobre 10, tá? Esse 1 aqui é uma parte só das 10, do total de 10 que eu dividi o metro. Utilizando esse mesmo raciocínio, também temos o centésimo. O centésimo, vocês usam todos os dias na hora de contar o dinheiro, de contar as moedas para fazer uma compra no supermercado, ou na padaria, na farmácia. Nós utilizamos o tempo todo e nem percebemos. Normalmente o centésimo vai ser utilizado no dinheiro, tá até aqui em azul, como nas moedinhas de R$1. Vocês sabem muito bem, se nós pegarmos duas moedas de 50 centavos, nós temos o que? 50 centavos, tá? É o que? É eu pegar 50 e dividir por 100, tá? Centésimo vem de 100. Então, nós temos aqui o exemplo do rapazinho que ele foi fazer uma compra e ele pagou com uma moeda de 50 centavos. Se vocês olharem aqui, o total aqui desses quadradinhos, nós temos 100 quadradinhos. E ele tem o quê? Essa parte vermelha, que é o quê? É a metade. É a 50, é a metade, tá?
Então, centésimo, guardem sempre que nós vamos utilizar na questão monetária. 1 centavo, 10 centavos, 50 centavos, tá? 70 centavos, tem outros exemplos aqui, ó. 10 centavos é o quê? 10 sobre 100, 10 centésimos. Mesmo jeito aqui, ó, 70 centavos é o que? 70 sobre 100, 70 centavos. Então, os centésimos, na maioria das vezes, nós utilizamos na questão monetária. E tem o milésimo. O milésimo é o que? É a milésima parte, tá? Sempre acrescentando um zero. Então, o décimo é o que? É a décima parte, um décimo. O centésimo, eu vou colocar aqui para vocês, é a centésima parte, então é o que? É 1 sobre 100, né? É a centésima parte, 1 sobre 100. E tem aqui também, ó, o milésimo, é a milésima parte, então é o que? É 1 sobre 1000, é uma parte bem pequenininha, ok? Só para relembrar, para quem me chamou no privado, falando, professor, eu não me lembro mais o que é décimo, centésimo e milésimo. Isso daqui é uma revisão bem rápida para vocês conseguirem entender agora a outra parte do roteiro. Então, aqui, ó, as frações, relembrando já o que é décimo, centésimo e milésimo, então, na questão das frações, ó, as frações cujos denominadores, ou seja, quem está embaixo, são 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, sempre assim, ó, 10, 100, 1000, 10.000, tá? Sempre aumentando somente os zeros. E assim por diante, são chamadas de frações decimais. Então, quando o denominador, quem está embaixo, tá? For esses números, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, serão frações decimais, tá? Então, nós temos aqui o exemplo, ó, 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo, 1 milionésimo, que já é 1 milhão, 1 sobre 1 milhão, tá? Então, pessoal, esse foi um vídeo bem curto, só para vocês relembrarem o que é décimo, centésimo e milésimo, e para relembrar também como nós lemos as frações. Eu espero ajudar vocês. No nosso próximo vídeo, segunda aula, parte 2, nós vamos estudar as frações e a divisão na moeda brasileira. Aí nós vamos poder visualizar de uma maneira bem mais prática isso daí que eu falei, da questão de 1 décimo, 1 centésimo, ok? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado e até mais!